Bom, apresentar a professora Yasuko é sempre uma tarefa, de certa forma, complicada, porque ao mesmo tempo que temos tanto a falar de Yasuko, Yasuko também já é uma pessoa que é bastante conhecida na nossa comunidade, que, de certa forma, dispensa a apresentação. Então, a minha escolha para essa apresentação hoje foi uma apresentação mais simples, apenas ressaltando as contribuições que a professora Yasuko deixou e ainda tem permitido na nossa comunidade, que vai retratar um pouco da sua fala. Então, formação da professora Yasuko, licenciada, bacharel pela USP, mestre e doutora em ensino de ciências na modalidade de física. Falar da produção ao longo da carreira da professora Yasuko, numa apresentação breve, como me foi pedido, é algo que não é simples, mas a gente pode dizer que ao longo da sua carreira, ela publicou diversos artigos, capítulos de livros, materiais didáticos, publicou trabalhos e participou de palestras como essa, em mesas redondas, em diversos eventos dessa natureza, contribuiu com a formação de dezenas de alunos, seja orientando, seja participando de suas bancas, que a sua contribuição é sempre muito significativa. E a professora Yasuko ainda orienta no programa de Interinidades em Ensino de Ciências na USP, ainda está envolvida em alguns projetos e interage com docentes não só da USP, mas também de outras instituições, como por exemplo o Instituto Federal, que ela tem um projeto atualmente. Então, nessa palestra, a professora Yasuko vai falar para a gente um pouco da história desses 30 anos do GREF. Então, gostaria de passar a palavra para a professora Yasuko. Boa noite. Primeiro, agradecer a missão organizadora, em particular a Nil, que acho que escolheu esse tema, né? E quando a Nil, a comissão, me perguntou se eu queria fazer uma palestra sobre o GREF, 30 anos de GREF, ao mesmo tempo que eu fiquei muito contente, mas ao mesmo tempo muito preocupada, né? Falar o quê sobre 30 anos do GREF. Aí consultei a Nil, ela falou, não, tem muita gente que conhece os 3 livros do professor do GREF e as leituras do GREF. Você poderia contar um pouco a história do GREF. Falei, tudo bom, isso é mais fácil. Mas contar 30 anos também não é tão fácil, né? Você começa em 1983, você vai começar aí, você vai indo, as páginas vão aumentando, você tem que cortar e voltar. Mas antes de eu começar a falar sobre o GREF, tem algumas pessoas que participaram do projeto do GREF desde o começo. Tem pessoas que participam, aqui eu acho que tem mais colegas que participaram do começo, né? Depois eu vou apresentar um pouco os colegas do GREF. Bom, então o GREF, eu destaquei os pontos que vão diferenciar um pouco, ou diferenciar bastante, dos projetos anteriores da década de 70. O projeto GREF começa no edital, ninguém mais lembra, a não ser da minha época, que era SPEC, que era DCT, CAPES, né? Contrapartida do empréstimo do Banco Mundial Virgem. Quer dizer. Então, o GREF começa quando o MEC tem uma verba, o BID empresta dinheiro, que é o programa de apoio, que é aquele PABC, que é o desenvolvimento da ciência e tecnologia, e a contrapartida do Brasil nesse empréstimo era para a melhoria do ensino de ciências, é o edital. Então, o GREF começa em 1983 fazendo o projeto, mas o GREF mesmo vai começar aqui em 1984. Eu acho que muitos daqui nem tinham nascido em 1984, né? O projeto foi elaborado, mais ou menos, eu peguei esse dado em algum documento lá, por 8 professores do IFUSP, e o que vai diferenciar aí é que o projeto foi em nome do Instituto de Física e da Secretaria da Educação. Quer dizer, não foi um projeto só do Instituto de Física mandado para a CAPES, mas foi do Instituto de Física junto com a Secretaria de Educação, que vai diferenciar um pouco do FAI e do PEF. Os elaboradores do projeto, nós éramos mais ou menos 8 professores do IFUSP, não só da área de ensino, né? A Cecil, o Mané, Roberto Chan, tem outros professores da física também discutindo na elaboração desse projeto.
Bom, claro que tem várias idas e vindas, né? Quase um ano mandando edital, voltando, mandando reformular e tal. E o projeto GREF mesmo, o grupo, começa em 1984. Nós tivemos apoio, fora a Secretaria de Educação, que vai dar apoio durante muitos anos, 20, quase 30 anos, né? Nós tivemos apoio da Fundação Viter, tivemos fora o SPEC, nós tivemos apoio financeiro do projeto BID-USP, que era o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que era um dinheiro para melhorar anfiteatros, a parte de infraestrutura da USP. E na década de 1990 nós tivemos também um apoio financeiro da FAPESP, que é aquele programa Pró-Ciências, que acho que teve no Brasil inteiro esse programa, né? Que era de formação continuada dos professores, e nós tivemos apoio financeiro FAPESP e CAPES. E isso. Continua ainda com o apoio da Secretaria, mas também o que foi importante no final do GREF foram os técnicos de ensino, que foram os técnicos que a USP, né, o Menezes conseguiu ter técnicos de ensino, e essas vagas continuam até hoje para a área de ensino. São técnicos contratados para desenvolver projetos na área de ensino. Então, esses foram os apoios financeiros. A equipe inicial começa em 84, né? Então, qual era a parte da Secretaria de Educação? Eram 10 professores da rede pública concursados, e eles foram afastados em tempo integral para trabalhar no projeto GREF, né? Então já começa com 10 professores lá no projeto, todos os dias trabalhando. E nós tivemos 5 bolsas de professores do ensino médio da escola particulares. Esse pessoal recebia a bolsa de 20 horas dentro daquele programa SPEC da CAPES. E a coordenação, né, no início, né, quem estava como coordenadores, o Menezes, que tinha, eu acho que esse projeto começa com o Menezes, que o ano anterior ele tinha dado um curso de Física das Coisas, né, e muitos dos professores aqui que vão fazer parte do GREF fizeram esse curso do Menezes, que era assim, a física, né, toda a termodinâmica, começando pela geladeira, ensino de acústica, né, com instrumentos musicais. Então o Menezes tinha dado um curso pegando as coisas do cotidiano e desenvolvendo a física que está nas coisas. Os professores tinham gostado muito, então já tinha uma massa crítica aí dos professores também. Não significa que esses 10 afastados já tinham feito todos, né? Por exemplo, um desses professores, uma dessas professoras, é a Inês Otto, que está aí, né? Inês, que foi da primeira turma do GREF, né? Inclusive eu vou falar um pouco do eletromagnetismo. E nós tivemos também, durante todo o desenvolvimento do GREF, eu chamei de assessores, mas todos os professores que comungavam com a nossa proposta, passavam lá no GREF, liam o texto, davam contribuições. Então não ficou só no Instituto de Física, na nossa coordenação, mas também os professores do próprio Instituto, né? Depois de uns 5 anos, tem um outro relatório que eu vejo que o João já nos abandonou, né? O João Zanettini já nos abandonou. E dos 15 professores, depois de 5 anos, nós estávamos 8 professores. Eu não sei se essa dissidência, esse mas já tinha ido embora, né? Já. Não que não quisesse mais trabalhar no GREF, porque o pessoal foi fazendo mestrado, doutorado, e foram indo para as outras universidades. O GREF foi diminuindo, porque a secretaria não... nós pedimos bastante para substituir esses professores que saíram do GREF, mas nós não conseguimos, e o grupo vai diminuindo, né? Mas um projeto durar 5 anos já é grande coisa, né, gente? Também, nessa primeira fase, né, para citar um pouco aqui, teve o Eduardo Terrazan, que está aí, que eu vi, também participou, né? Acho que eu vi mais gente aqui do GREF,
da primeira parte do GREF? Acho que é mais. É isso, né, Eduardo, a Inês. Acho que é isso da primeira parte. Agora, o GREF tem uma segunda fase, que eu vou colocar um pouco isso, que mais ou menos quando se publica o livro, o azul, né, que é de eletromagnetismo, o GREF já não está mais nem com aqueles 8 professores, nós estamos com 8, não é bem 8, são 5 professores afastados, então dos 10 nós estamos com 5, e nós estamos com esses 3 técnicos que eram contratados pelo Instituto de Física. Então vocês olham que em termos de número de pessoas trabalhando no GREF, é um número muito grande durante todo esse tempo aí, tá? Mais ou menos até 2000. 2000 o GREF vai ficar só com os cursos de formação continuada e não vai ter mais outras publicações. Eu coloquei aqui os projetos, né? Que o GREF surgiu em uma época onde quase não mais figuravam os vários projetos de ensino de física da década de 60 e 70. Só listei aí que o PSSC já, quando começou o PF-FAI, o PSC também já era só em algumas escolas de elite e tal, talvez usasse o PSSC, mas nem o FAI, nem o PBF, né, o Projeto Brasileiro de Ensino de Física, acho que quase ninguém conhece, mas é um projeto também de São Paulo, que talvez quem trabalha com astronomia conhece aquele volume O Céu do Caniato, né? Então, o Caniato era um dos coordenadores nesse projeto brasileiro de ensino de física. Eu até peguei o Gaspar para citar um pouquinho, na década de 70. Ele coloca, de todos esses projetos, na época da década de 70, o que o pessoal compartilhava era discutido, até o Cristiano me lembrou, que a nossa pós-graduação fez em 2013, então o ano anterior, fez quantos anos mesmo? Tinha 40 anos, né? Então, nessa época, desses projetos, as bases teóricas, né? Claro que ninguém fala, olha, eu sou empirista, né? Eu sou behaviorista, mas as ideias que norteavam todos esses projetos, não assim, só behaviorismo, só piagetiano, tem toda uma mistura, o PF, essa mistura toda, né? De sequenciar as atividades para os alunos, tudo dirigido para os alunos. Então, tem até um artiguinho aí do Gaspar, um artigo do Gaspar, né, que ele fala desses projetos. Pode passar. Então, o GREF vai elaborar, daí 14 anos que vai aparecer, 14, depois de 10 anos do projeto da década de 70, o PF é de 1972, por aí, não, 74. Então, 10 anos depois, o GREF vai começar com os outros referenciais teóricos que eu coloquei compartilhados. Quer dizer, ninguém do GREF fala, eu sou freiriano, eu sou dialógico, não tem nada dessa explicitação. Mas o Paulo Freire influenciou bastante, discutimos bastante a proposta dialógica do Paulo Freire, o que é ser dialógico, né? O que é um tema gerador para você ensinar física no ensino médio, né, da escola pública? O que é isso, tema gerador, né? Como é que você faz? Então, nós discutimos muito, né, com esse referencial do Paulo Freire. Então, Paulo Freire era compartilhado pelo grupo. Também, naquela época, a gente também discutia muito a concepção de ciência, filosofia, o que é ciência, era o cu que estava, né, nas nossas discussões, mas também não tem nenhum lugar do GREF que diz qual que era essa referência, né? E eu coloquei Viennot, Snider's aí, porque a Viennot, nessa época, estava começando muita pesquisa sobre os conceitos espontâneos. Isso também era muito discutido no GREF, né? Quer dizer, qual é a compreensão dos alunos, né? O que é mecânica, o que é eletricidade. Então, se discutia muito isso. Então, isso também, do meu ponto de vista, influenciou um pouco em algumas tomadas, né, de decisões no desenvolvimento da proposta GREF. Eu coloquei Snider. Snider vai aparecer com o pessoal que já está numa segunda fase. Na primeira fase, acho que nós nem discutimos Snider, mas para o pessoal que vai fazer as leituras da física, o final
o começo de 1990, 93, 94, essa ideia vai estar sendo discutido lá no grupo do GREF. Então, quer dizer, claro, se você muda os referenciais teóricos, é claro que você vai mudar o seu alvo, para quem que você vai escrever. Então, o GREF fez uma grande discussão e, no final, a decisão foi que nós íamos escrever livro para o professor. Se você não muda o professor, não adianta você ter um bom texto para o aluno. O professor precisa, né, mudar a sua prática pedagógica, então o texto vai ser escrito para o professor. Então já há uma diferença em relação aos projetos anteriores. Eu coloquei experimento para observação e compreensão dos fenômenos. Eu estou contrapondo aos projetos anteriores, né? Por exemplo, o PEF você não consegue desenvolver se você não faz experimentos. Quer dizer, todo o texto, né, até fica bem visível, né, o empirismo, eu chamo no projeto PEF, que tem umas frases lá no eletromagnetismo, lendo hoje, eu não vou dizer que eu não compartilhava dessa visão, não, né? Sou dessa época, isso também, o método científico, né? Então tem umas frases no PEF, que hoje analisando, fala assim, da experiência chega-se que a força magnética é a carga vezes velocidade dos campos magnéticos, quer dizer, sai do experimento. Então tem toda a sequenciação do PEF, tinha que ser experimental e dali você tirar as leis gerais. O GREF não vai trabalhar com essa concepção do experimento. O experimento você vai mais na observação, na compreensão dos fenômenos, né? E não no sentido de você querer ensinar uma postura de um cientista, fazer experimento, tomar dados. Não, não é nessa direção. Outro ponto que eu lembrei, que foi muito discutido, é que o mundo vivencial seria o laboratório experimental, né? Você desmontar um ferro elétrico, você desmontar um liquidificador, né? Desmontar um carrinho de frição, tudo isso também é fazer experimento, observar, compreender. Você não precisa ir no laboratório observar uma relação para dizer que é um experimento, né? O mundo, as coisas do mundo poderiam ser abertas e seriam uma atividade experimental. Também a formalização, né? Isso daí foi um dos pontos também. Então o GREF trabalha primeiro, sempre conceitual, o fenomenológico, para depois fazer a matematização, apresentar um modelo, né? Então sempre o GREF vai trabalhar muito mais com o fenomenológico no começo, mas não vai deixar de chegar à proposta, ao modelo abstrato. Eu só coloquei aqui o objetivo do GREF. Objetivo: elaborar, construir uma proposta de ensino onde a física fosse para o aluno um instrumental de compreensão e participação no mundo contemporâneo. Física com seu caráter prático, transformador e teórico universalista. Os métodos e conteúdo são separados. Também nessa época a gente tinha clareza que não dá para você separar método e conteúdo. A hora que você muda, você reestrutura o conteúdo, você já está mudando a maneira de você entender o que é ensinar e aprender. Então não dá para você separar, olha, eu vou ser dialógico usando o livro do Ramalho. Não é impossível. Tá? Então essa ligação, né, entre o método e o conteúdo razoavelmente está no nosso grupo. Deixa eu ver. O produto, né, que é o texto do professor. Então o grupo trabalhou mais ou menos assim, com esses 15 professores, com a coordenação e com os outros assessores, né? Alguns professores que iam lá, ajudavam um pouco, saía, tudo isso. Nós começamos formando os grupos mesmo. Não é você pegar um tema e todo mundo do GREF tentar elaborar esse tema. Não. Então teve no começo, a Inês está aí, acho que sabe, lembra mais do que eu, tinha o grupo de mecânica, mas de mecânica tinha 2 grupos, assim, Inês. De ótica tinha um grupo de teto. Mas tinha uma coisa que era diferente, que elaborava o texto, fazia a proposta, passava primeiro pela equipe toda, depois ia para a coordenação, que era a reunião semanal, quinzenal, acho que era isso, né?
Aí era testado pelos professores afastados. Até um detalhe, a maioria dos professores afastados, né, do GREF, que eram concursados na rede pública, eles deixaram seu substituto de forma que pudesse ir lá e aplicar os textos elaborados. Então, vários voltaram para a sala de aula para ver se o texto escrito era compreensível para os alunos. Os professores que ganharam bolsa da CAPES na rede particular também fizeram essa aplicação. No começo, nós não tínhamos ideia de publicar pela EDUSP, nada disso. Nós estávamos produzindo material para o professor, pegando aquele material, ele construiu o material do aluno. Foi nessa proposta. Né? Então, nós não tivemos intenção de escrever material para o aluno. E daí é um pouco diferente, bastante diferente dos projetos anteriores. Depois... Isso foi muito polêmico no começo. No começo havia uma divisão. Antes de se elaborar o projeto, antes de se iniciar a produção do material, as reuniões que nós fazíamos na sala 105, lá do professor Adriano, e isso foi quase um ano em que a gente ficou discutindo se faria ou não o livro do aluno. Então essa foi uma polêmica que acabou ganhando a visão dessa que você passou, e que o que nós queríamos muito mais era, de alguma forma, participar da educação do professor de física. Né? De uma certa forma, fazer algo que normalmente as nossas licenciaturas não trabalhavam. Então era mais ou menos isso que foi o espírito de fazer o livro do professor, passar o projeto, o histórico metodológico do trabalho escrito, né? E aí é que veio a elaboração dos livros, sem a intenção de publicar. Realmente foi uma discussão mesmo, não digo polêmica, mas foi muito. Eu sempre fui a favor do livro do professor. Né? Até gente chama. Não polêmica que é. Né? Mas depois eu vou jogar a toalha, né? Em 1993, 94, é uma nova equipe, continuam 5 da equipe antiga, mas pela exigência dos próprios professores. Eles vão redigir as leituras de física para os alunos. Eu vou falar um pouquinho dessas leituras. Então, a EDUSP publica, quer dizer, nós não escrevemos texto para publicar, nós escrevemos texto para auxiliar o professor a entender o que nós queríamos, tudo isso. Então, quando os textos foram ficando prontos, o que acontece? Várias editoras vieram, né, propor editar o livro do GREF, quer dizer, os textos do GREF. Mas sempre tinha uma contrapartida da editora que teria que fazer o livro do aluno, porque o livro do professor não vende, o que vende é o livro do aluno. Né? E no final, foi a EDUSP que topou publicar, sem mexer em nada, só fazendo arrumando a linguagem, tá? Fazendo a arrumação da linguagem portuguesa. Mas o GREF, do jeito que está publicado, é de responsabilidade do grupo GREF. Quer dizer, a editoração não mexeu em nada. Então, em 1991, vai sair o primeiro livro, depois de 7 anos, só para contar, que nem eu lembrava, né? Nós ganhamos o prêmio Jabuti, né, de 1991, o livro de mecânica. Em 92, foi publicado o livro de física térmica e ótica, em 93, o livro de eletromagnetismo. Mas essa não é a sequência que ficaram prontos os livros, tá? Nós achamos melhor publicar primeiro de mecânica, depois de física térmica e ótica, depois de eletromagnetismo, que é o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Por muito tempo, hoje todo mundo fala, não, o GREF, né? Mas por muito tempo o GREF ficou conhecido como física das coisas, ou física do cotidiano. Inclusive esse tema aí de ter chamado, ficou rotulado de física das coisas, física do cotidiano, até foi muito problemático, assim, até no Instituto de Física, né, na nossa área. É que quando falo cotidiano,
parece dar a impressão que não tem física dentro do Graph, porque é falado cotidiano. Então, até foi grande discussão isso daí. Então, eu falava assim, bom, você não leu o Graph. Se você ler o Graph, você vai ver que tem muita física, né? E isso daí também, nós discutimos bastante sobre se física é da coisa, se o Graph tinha física, se não tinha, né? Bom, aí tem uma coisa que é muito importante, que é a proposta metodológica, que eu chamo de a cara do Graph, né? Então, o que é a cara do Graph? O Graph tem a maneira de desenvolver, quer dizer, então a pergunta é assim, o que é uma educação dialógica, né? O que é você querer ensinar as leis fundamentais da física? Como que você articula essas duas coisas, né? Sair do vivencial do aluno e chegar na abstração dos modelos teóricos. Como é que você faz isso? Foi uma grande